Então, meu nome é Ana, né? Eu sou a mãe do Davi. Hoje ele está com 6 meses e nós somos de Belo Horizonte, Minas Gerais. Legal. Então, assim, para começo de história, né? Eu sempre na minha cabeça, quando eu pensava assim, eu quero ter filho, eu já pensava que ele tinha que ter uma rotina, porque eu fiz au pair na França. E lá eles têm muito essas coisas de rotina com o filho, né? Então eu via assim as crianças, elas eram um pouquinho mais velhas, mas ia dormir 8 horas da noite, aí os pais tinham tempo para poder jantar, conversar. Eu falei, nossa, quando eu tiver minha família, eu quero que seja assim, porque maravilhoso, eu não conhecia isso, né? Eu não tinha essa experiência aqui. Então, eu já tinha isso na minha cabeça. Então, no momento que eu descobri que eu estava grávida, eu falei assim, não, vai ser desse jeito. Só que eu não sabia como, né? Eu achava que era simples, né? Só porque lá era simples, ele já era mais velho, já estava acostumado com a rotina, então era só colocar na cama, pronto, acabou, ler historinha e dormia, né? Então, aí quando eu estava grávida, eu fui começando a pesquisar sobre isso. Aí eu comecei a seguir 1.000 Instagrams, 1.000 perfis de sono e tudo. Aí eu fui e comecei a entender, né? Eu falei assim, não, tem que ter uma rotina, assim, realmente, né? De chegar a hora do banho, hora disso, hora daquilo. Só que eu ainda não sabia durante o dia como é que ia funcionar, né? Eu achava que era só à noite. Então, desde o primeiro dia do Davi em casa, ele tem rotina da noite. O primeiro dia, eu falei assim, não, vai ter o horário do banho tal hora, depois a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo e tudo. Então, assim, querendo ou não, a gente nunca teve aquele grande problema, igual eu vejo muitas mães falando assim de acordar de 1 em 1 hora, não sei o quê. No início a gente tinha assim de 2 em 2 horas, que eu acho que é perfeitamente normal, né? Um Para um recém-nascido, né? então ia desse jeito. Eu sempre assim coloquei ele no berço também. Eu sempre tive meu coração tranquilo com relação a isso. Pelo menos para a primeira parte da noite, enquanto eu estivesse acordada, eu já tinha essa rotina, né, de colocar ele para dormir às 7. Então eu já colocava ele no berço. E aí quando ele acordasse, que era por volta na época era por volta de umas 10, era umas 10 mais ou menos, de 7 até umas 10. Aí eu vinha com ele pro meu quarto, porque era mais fácil e também para segurança, né? Que eu sentia isso, assim, de dele ficar mais perto, de como ele acordava muito, então era mais prático para a gente. Perfeito. Então, no início não tinha tanto, né? Grandes problemas, vamos dizer assim. Então, quando ele era muito pequenininho, assim, mais ou menos E recém-nascido, 1 mês, ele acordava mais ou menos a cada 2 horas para amamentar e não entrava em efeito vulcânico, era mais aquele padrãozinho do recém-nascido, certo? teve algumas épocas assim, mas eu posso contar nos dedos, né? O dia que ele acordou e que eu não conseguia controlar, né? Que eu chorava, 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 ficava mais de 1 hora. Eu lembro que minha mãe estava aqui comigo, aí teve um dia que ela teve que pegar, porque nem eu, nem meu marido, a gente não conseguia fazer nada, sabe? Era uma coisa assim, a gente morto de cansaço, ela pegou e ela conseguiu acalmar ele para poder dar seguimento na noite, vamos dizer assim, né? E Puxada, aí né? é Mãe de bem primeira puxado. viagem, a gente cai de paraquedas na maternidade e vem a exaustão aí que acaba deixando esse comecinho mais cansativo ainda, né? E no início a gente acha assim, não, vou dar conta, mas uma coisa é você ficar, sei lá, 15, 20 dias sem dormir direito, mas depois quando vai transformando, né? Ficando 1 mês, 2, não sei o que, aí você fica assim, como é que eu vou dar conta, né? De viver depois com Isso, isso, né? A gente encontra força, não sei da onde, mas aí vai conseguindo. é verdade. E aí, logo quando no primeiro mês que eu via que eu não, assim, não é que não estava dando resultado, eu queria mais, né? Eu falava assim, gente, eu tô vendo aí bebês que dormem quase a noite inteira, então eu falei assim, gente, eu quero isso pro meu filho também. E aí eu lembro que eu comprei um primeiro curso de sono. E eu via que era muita coisa, vamos dizer assim, engessado, sabe? Não tinha uma assessoria, era um grupo de pessoas que respondiam meio que uma resposta pronta
E eu falei assim, mas meu bebê, ele não é, ele é único, né? Vamos dizer assim, então eu tenho que entender o que está acontecendo com ele. Não é a maioria dos bebês faz isso e isso, então nós vamos responder dessa forma, né? Então, aí Perfeito. eu comecei a ficar frustrada, porque eu falei assim, meu Deus, por que não tá dando certo comigo? Por que não, qual que é o problema do meu filho? Eu cheguei a pensar, falei, gente, ele tem algum problema, porque não tá dando certo e dá certo com as outras pessoas e comigo não tá dando, sabe? Com a gente não tá dando. Então eu fui e falei assim, não, eu vou. Eu ainda tinha no prazo lá de até pedir o dinheiro de volta, falei assim, isso não tá funcionando para mim, então eu vou pedir, porque não tá dando certo. E aí eu fui entender também que existiu a esterogestação, né? Que eu não sabia que isso existia também. Então eu falei assim, como que eu vou cobrar do meu filho? Depois a gente se coloca no lugar dele, né? De pensar assim, ele acabou de nascer, acabou de ir para esse mundo e eu já querendo exigir tanto dele, assim, em tão pouco Perfeito. tempo, né? Então, aí foi quando eu descobri você, né? No Instagram, eu comecei a seguir, aí a gente fica assim meio com o pé atrás, vamos dizer, porque a gente já teve uma experiência de antes, né? Então eu pensei, ai meu Deus, será que eu vou investir nisso de novo? Não sei o quê. Aí eu fui e falei assim, não, eu vou, porque agora, ainda mais que eu vi que era, a gente tinha conversado, eu acho, de falar sobre que era uma assessoria mais personalizada, né? Que era você mesmo que ia conversar, não era vamos dizer, um robô, né? Que ia vir falar com você. Não Então, eram eu falei respostas assim, não, prontas, né? isso, Tabelas, receitas de bolo, nada disso. exatamente. E aí eu fui e comecei, assim, né? Davi estava com quantos meses? Davi estava com um mês e pouquinho, assim, próximo de um mês, era bem pouquinho mesmo. Buscou conhecimento bem cedo, né, Ana? Porque eu já tinha isso muito forte na minha cabeça, sabe? Perfeito, Então, muito bom. era como se fosse um objetivo de vida, vamos dizer assim. Aham, Porque eu falei, eu quero trazer esse benefício para ele e para mim também, porque a gente estando bem, a gente vai conseguir estar melhor para o seu filho, né? Vamos dizer assim, a gente vai estar 100% por ele. Então, por exemplo, chego num certo horário de 6 horas, eu já estou esgotada. Então, o que adianta eu ficar prolongando, dele ficar sem dormir, ficar até 10 horas, até 11 horas, sendo que eu não vou ter um tempo de qualidade com meu filho, né? Então, com eu prefiro certeza. estar bem do que fazer isso. Perfeito, perfeito. E, e aí foi isso que aconteceu, né? Então, eu comecei o curso, eu comecei a seguir, né? Ver porque eu, na verdade, no início eu lembro que até no desafio de 7 dias eu não tinha tanto o que mudar. Eu lembro que você me falou que ele era muito Muito pequeno, então pequenininha. o que estava acontecendo era o esperado, né? Então, não tinha o que mudar. Então, isso eu vou te confessar que me deixava frustrada, que eu falei assim, gente, eu quero que aconteça alguma coisa, sabe? Eu quero que me fale o que eu preciso de mudar. E eu não tenho nada que mudar, o que eu vou fazer? Então, eu ficava Vou esperar, não pensando, quero esperar. eu A gente quer queria resolver esperar. para ontem, né? A gente quer que o bebê Isso. comece a dormir hoje. Aham. Mas Então, paciência é um dos 3 P's lá, né? Que a gente sempre fala, é, tem que ter paciência, né? então eu fui, tipo assim, trabalhando isso em mim também, né? Porque eu acho que a gente passa muito ansiedade. Acho não, com certeza, né? A gente passa muita ansiedade com o nosso bebê e tudo. Então, foi um trabalho comigo mesma também, não só com ele, né? De esperar o tempo dele, porque ele estava indo bem, ele já estava conseguindo dormir, acho que ele dormiu umas 6 horas já seguida, acordava umas 2 vezes só à noite, tinha vezes que era muito rápido, ser 3, então era normal, né, do que estava acontecendo. Só que chegou o salto do quarto mês, que para enlouquecer qualquer um, né? Eu Como falei, meu foi esse Deus, salto por aí? Conta, porque tem óleo que tem de mãe desesperada com esse quarto salto. não, Tá fora do foi, gibi. Como é que foi por aí? Conta, pra Ana. usar a palavra, foi desesperador, assim. Meu filho transformou em outro bebê. Eu falava, gente, o que tá acontecendo? Não sei, porque eu não sabia o que eu fazia, só que eu estava tão forte no meu propósito, né, que eu não saía da rotina. Eu lembro que
teve vezes que eu fui colocar ele para dormir, era uma luta quase corporal, porque ele balançava os braços para tudo quanto é lado, e chorava. Teve um dia que eu estava tão exausta que eu coloquei ele para dormir chorando junto com ele, porque eu pedia força, eu falei assim, não, eu não vou desistir, sabe? Eu segui na rotina, tá ruim, imagina se eu não seguir, como é que vai ser? Então, a gente passou pelo salto do quarto mês com ele voltando a acordar como se fosse um recém-nascido, de 2 em 2 horas, e era mamando e acordando, mamando e acordando, só isso. Muita Assim, sucção não nutritiva, né? isso. Graças a Deus, a gente não teve o problema dele acordar realmente, né, durante a madrugada, era despertares, então ele só mamava e dormia, mamava e dormia. Então, assim, nesse sentido não foi tão ruim assim, né? Uhum. Mas, então depois quando foi passando esse salto, que eu fui começar a levantar algumas questões, assim, da nossa rotina mesmo, né? Gente, será que ele está mamando porque ele realmente está com fome ou porque ele está precisando de mamar, né? Então, eu fui começando a tirar essas mamadas, mas suavemente, assim, né? Nada, não, parei de mamar, dar mamar, não. Eu Uhum. ia tirando uma a uma, assim, que aí eu pegava meu marido, ele ia e ele que ia ninar ele porque eu tenho muito problema com madrugada de chegar e ter que ficar ninando, assim, então aí ele ia ninando. E aí a gente foi vendo que foi prolongando o sono dele. Então, no dia que ele acordou, acho que foi de 7 às 4 da manhã, a gente falou assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? Assim, um milagre está acontecendo aqui em casa. E aí ele foi, e a mãe não dorme, né? Porque fica tão preocupada, assim, acorda assustada, assim, meu Deus, será que está acontecendo alguma coisa? Dava zoom na câmera para ver se estava respirando e tudo. Eu falei, como assim? Mas aí foi isso também que eu fui vendo que o que ajudou a melhorar o sono dele foi tirando essas associações, né? Perfeito, perfeito. E não é, eu falo assim, a gente não pode nem falar muito negativa, né? É negativa no sentido de que ele precisa ter. Será que tem uma outra alternativa, né, para ele poder dormir? Com Será que certeza. tá faltando alguma coisa, né, para poder fazer com que ele durma melhor? Então, eu fui vendo isso, o negócio a questão das mamadas, a questão da segurança, que eu acho que isso é muito importante. A gente acha que a gente está passando segurança para o nosso filho, mas quando você se vê ele acordando, 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 sem motivo real, né, vamos dizer assim, é falta de segurança, é falta de conexão, né? Então, eu busquei trabalhar muito isso, porque eu achava assim, não, eu sou super conectado com meu filho, eu passo segurança para ele e tudo, só que aí eu fui vendo que tem detalhes que a gente faz, né? Principalmente na hora que você vai colocar ele para dormir. E a conversa com o bebê, eu acho que é muito importante. A gente acha que eles não Muito. entendem, mas entendem sim. Eles entendem tudo que a gente fala, que a gente está sentindo, que a gente passa para eles. Então, eu sempre comecei a conversar com fé, né? Não é assim, Claro. conversar com fé mesmo, de falar assim, tá tudo bem, de mostrar para ele que ele era muito amado, que até pedir desculpas às vezes que a gente fica muito nervosa, né? Tudo assim. Então, eu fui conversando com ele, a gente foi fazendo essa questão das mamadas, e eu comecei a introduzir também dele se ninar um pouco sozinho, não sem deixar chorar nem nada. Foi bem cansativo mesmo essa parte, que ele colocava ele no bem. Aí eu comecei primeiro assim, colocando ele sonolento. Aí eu fiquei um tempão colocando ele sonolento, para depois eu fui e pegava ele. E ele chorava, eu pegava. Aí chorava, eu pegava. Depois comecei a colocar acordado. Então, Perfeito. a gente ainda está no processo, porque tem dias que ele não quer. Que aí, mas eu falei assim, não, eu estou firme no meu propósito. Que agora é isso. Eu acho que isso aí também ajudou muito, sabe? Dele pegar essa segurança de que ele consegue. Ele consegue Perfeito. se ninar sozinho. Então, se ele acordar de noite, eu já vi várias vezes ele acordando.
na Câmara e ele conseguiu se resolver. Ele foi, agora ele tá de paldeiro, né? Aí fica lá chupando o dedinho dele e Tá vai e ganhando dorme. autonomia na hora de dormir, né? Isso é muito Então, importante. então foi isso assim que aconteceu, né, na E nossa Ana, jornada. com quantos meses ele dormiu a primeira noite seguidas? Ele estava com que idade? Ele estava com 5 meses e meio. Não, Pronto, 4 meses e meio, na verdade. 4 meses e meio. Ele teve a primeira noite Foi do sono assim que ele saiu do quarto salto. do salto, ele começou Pronto. a Aí ele dormir já de começou a pegar 7 consistência, ele começou a dormir todas as noites. Como que foi? Teve algum dia de regressão? Como que foi? Olha, a gente teve alguns dias que ele acordou uma vez na noite, por volta, vamos dizer, de umas 3h30, 4h30 no máximo, assim. Mas aí eu fui ver que não era um problema, tipo assim, do sono. É porque talvez eu não agasalhei ele direito e ele acordou com frio, sabe? Perfeito, perfeito. O ambiente, né? Os ajustes do ambiente, que a gente tem que sempre estar atenta, né? Porque aqui a gente tem muito problema, a gente tá com um problema assim, que quando ele vai colocar ele para dormir, ainda tá muito calor. E aí a madrugada tá fazendo frio e Esfria, né? aí eu não tenho um ar-condicionado para poder manter essa Uhum, temperatura, né? Então eu fico com dó, fico assim, ai meu Deus, vou colocar ele para dormir com muita roupa. Agora ele não vai conseguir dormir porque tá muito quente. Mesmo com o ventilador, ele não entendi. consegue, né? Então Uhum, eu vejo assim que das vezes que ele acordou foi por causa disso. E entendi. agora a gente tá ainda no salto, no quinto salto, né? Ele tem acordado assim entre 4h30 e 5h30. Aí depende do dia, assim, depende do que... Entendi. Então, como que é o padrão de sono dele desde os 4 meses e meio? Então, ele passou a dormir a noite inteira, aí vira e mexe tem alguns dias de regressão, sempre são esperados, né, por conta dos saltos, às vezes vem Aham. nascimento de dente, vai vir outras coisas por aí, é natural essas regressões. Mas como é que é o sono na maioria dos dias? Ele dorme que horas e acorda que horas? A maioria dos dias ele dorme de 7 até 6 horas. Isso é o totalmente esperado dele, de 7 até às 6. 11 horas de sono seguidas? É, 11 horas. E aí, às vezes, se ele ainda dá uma acordadinha, ele mama ainda, às vezes prolonga até 8, às vezes, assim. Eita, menino dorminhoco. É, nessas horas Coisa aí. boa, hein, Ana? Maravilha. Tá Como que está a sua perfeito. qualidade de vida aí agora? Como é que você tem se sentido? Você e seu esposo, vocês têm tempo para vocês? Como é que tá isso aí? Nossa, é outra coisa, né? A gente poder dormir, né? Voltar a dormir de novo, né? A gente tem tempo pra gente, a gente tem tempo para cuidar, né? Um do outro, eu tenho tempo para fazer minhas coisas, então é outra vida, vamos dizer assim, né? É outra vida. É falar assim, nossa, eu consigo dormir o que eu dormia antes de ter um filho, né? Pelo menos um pouco, né? Lógico que não dá para acordar mais tarde, né? Mas tá maravilhoso. Só de você conseguir dormir a noite inteira, ter umas 7, 8 horas de sono por dia, que é o recomendado, né, para um adulto, já está sendo ótimo, é outra coisa. Maravilha. Ana, tem muita mãe passando pelo que você passou, muita mãe com privação de sono, muita mãe com dificuldade para ajustar a rotina, muita mãe sem esperança. O que que você tem a dizer para essas mães? Olha, é aquela frase clichê, né? Assim, que vai passar. Se você seguir direitinho que tem que ser seguido, né? Como que tem que ser feito, seguir a rotina. Rotina é vida, realmente é vida. Você tem que, a partir do momento que você entende isso, a chave muda na sua cabeça, né? Então, se você segue tudo direitinho, você vai conseguir chegar num final feliz, vamos dizer assim, né, para você e seu filho. Então, tem que ser persistente mesmo, tem que ter paciência, muita paciência mesmo, porque não é fácil, não é fácil. Você tem que se doar mais de 110%, vamos dizer assim, né? Porque não é fácil ser. As sonecas, né? Elas são difíceis. O Davi até hoje ele ainda tem às vezes um pouco de dificuldade com as sonecas. Então
é difícil você pegar, ele tá lá super agitado, você tenta acalmar ele para poder ver que é a hora, mas ele sabe que é a hora da soneca, que às vezes a gente já tá entrando dentro do quarto, fecha a janela, fecha tudo, ele já começa até a resmungar que não quero, né, mas aí depois ele vê que é bom, né, que é descansar. Então, assim, se você segue direitinho, vai dar certo, você vai chegar no seu ponto, né, naquilo que você tá buscando, né. Então, tenha paciência, que vai dar tudo certo. Maravilha, Ana. É isso aí. Muita paciência, muita persistência, buscar conhecimento, né? Praticar, né? E você está de parabéns. Eu falo para todas as mamães que eu faço entrevista, né? Eu sempre digo, e eu falo isso no curso também, que o mérito de fazer o bebê dormir é seu, é da mãe. Então, por mais conhecimento que eu passe, né, que a assessoria dá, por mais suporte que a gente dê, se a mãe não colocar em prática e se a mãe não se conectar com o bebê, não dá certo, porque eu não estou vendo o que está acontecendo aí. Né? Então, às Uhum. vezes, o ajuste que eu falo para você fazer, quando você está vendo na prática, não é bem assim. Aí você, opa, não é bem assim, a doutora Lari falou aqui, deixa eu testar desse jeito aqui. Então, a conexão é que é a chave e colocar em prática. Então, o mérito é todo seu, você está de parabéns por Obrigada. consolidar essa rotina de fato com o Davi, né? Eu pude te acompanhar de perto, vi a sua luta, vi você buscando, vi você praticando e vi você, né, o tempo todo ali conversando e demonstrando mesmo tanto a sua angústia no sentido de querer resolver, como também as vitórias, de tipo, ó, doutora Lari, tá dando certo agora, estou bem aqui, animada. Então, parabéns por consolidar essa rotina com o Davi. Seu resultado é, como eu sempre digo para as mamães também, que eu faço entrevista, a Hum. vitória de vocês é a minha vitória. Então, para mim, é muito gratificante, né, fazer essas entrevistas e ver o resultado acontecendo com vocês. Então, parabéns. Obrigada. Tem até uma coisa que meu marido, ele fala que um dia eu falei assim com ele: "Nossa, graças a Deus que ele tá dormindo a noite inteira, né". Aí ele falou assim: "Não, graças a Deus e graças a você também, né". Porque eu fui assim, né, eu não deixava ninguém me tirar do foco, que eu falei assim: "Não, é assim, é assim". Ele falou assim: "Ah, tá, de colocar assim pra dormir toda hora". Eu falei assim: "Não, tá na hora dele dormir, tá na hora dele dormir". Então, Deixa os não é assim. palpiteiros de lado. É, isso é o mais importante, você tem que focar, focar. Muita gente vai tentar te tirar do foco, vai falar assim: "Não, por que que você não deixa dormir na hora que quer, não sei o quê". Então, não, tem que focar porque que dá certo. Perfeito. Ana, muito obrigada. Manda um beijo para o Davi. E a gente se vê lá na assessoria. Qualquer ajuste necessário ao longo aí desse primeiro ano de vida, estamos por aqui. Tá bom? Tá certo, obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.